Já passamos do 7º mês, tamanho que a gente tá. Chegamos a 32 semanas, 34 semanas. A 37ª semana de gestação, 38 semanas, tá bem grandão já. Se vocês não me virem por aqui é porque alguma coisa aconteceu. Bom, gente, são 4h30 da manhã do dia 31 de agosto e pela primeira vez eu senti contração. Dá pra saber, não é uma coisa parecida com nada que eu já senti antes, também não tá doendo muito, mas é uma dor diferente, né? Uma cólica assim meio embaixo que vai indo pro quadril atrás. Já tem uma hora que eu tô sentindo, eu acho que vai passar, acho que pode ser essa contração de treinamento, então eu vou aproveitar pra dormir, se eu conseguir, mas tá tudo certo, mas primeira vez que eu senti a contração. Tá gravando? Sim. São o quê? 6 da manhã? 6 horas. 6 horas. Eu comecei a sentir contração 3h30, dia 31 de agosto. Eu deito, aí vem a contração e não consigo dormir. Bola cheia, ó. Tô com CC já, vou fedendo parto, acabei de descobrir isso. Vai ter jeito. Suada, mas tô com frio. Vamos esperar mais um pouco, ver o que vai acontecer. Já tem 4 horas já de Pode contração. marcar. Ainda tô pensando. Vamos ver até que horas. Já tá passando já. Ai, quando passa em vão. Já ligamos pro hospital. Eu liguei e já estamos prontinhos pra ir pra lá. Pera aí. A gente tá emocionada, hein? Tô aqui nas contrações, eu dirigindo e chorando. E lá vamos nós, 48, 31 de agosto. Yeah, and that's it. Just remember, in those times, keep drinking the water. You know, But I feel a little bit sick. Yeah. Your tummy's a big muscle, and it's like doing a big workout at the gym. A gente chegou no hospital, a enfermeira me checou, eu tô com 5 centímetros de dilatação. A dor tá aumentando bastante. É isso.
difícil do Diogo usar as mãos para fazer a imagem, porque ele estava com as mãos ajudando a puxar minha perna para cima. Era uma força bastante difícil de fazer, ele vai explicar melhor, porque ele estava mais consciente do que eu para ouvir o que as midwives estavam falando. A força que a Michelle estava fazendo, ela estava fazendo muita força e liberando o ar. Ela estava fazendo a força de A midwife explicou de como tem que fazer a força, você faz a força e depois prende. Então tem que fazer alguma coisa tipo prende o ar de novo e faz mais força. Porque o jeito que ela estava fazendo, o bebê estava indo e voltando. E se ela fizesse desse jeito que eu falei, ela conseguia empurrar cada vez mais a cabeça do bebê. Depois de fazer muito dessa força, de eu entender melhor como é que funcionava, um intervalo mais curto, como o Diogo explicou, eles me deram ocitocina, que é um hormônio para ativar ainda mais as contrações, porque minhas contrações estavam diminuindo. Então elas estavam ficando mais curtas e mais fracas. E aí eles me deram ocitocina, que deixava as contrações um pouco mais longas e eu tinha um intervalo maior para descansar. Então toda vez que vinha, eu conseguia forçar ainda mais. Quando a Michelle tomou ocitocina, as contrações voltaram, só que o problema agora, ela estava fazendo o push certo, só que ela estava com medo de empurrar mais, que era o momento que a cabeça do bebê ia passar e ia nascer. Então chegou a midwife e falou para ela, eu sei que vai doer bastante, porque quando passa desse ponto dói bastante, mas você tem que, quando chegar nessa dor, você empurra mais ainda. Vai doer, mas você vai precisar de fazer isso para o bebê nascer. É aquela coisa assim, não tinha como evitar aquela dor, eu tinha que passar por aquilo. E elas estavam tentando me explicar, vai doer, mas vai passar. Então, coragem, você tem que fazer essa força. E assim fui eu. Quando eu cheguei nesse estágio, que eu fiquei com medo do bebê sair, dá muita agonia. Parece que você vai, sei lá, é a maior força do mundo e parece que vai te machucar muito. Na verdade, nem machuca tanto assim, mas dá medo. Então você fica naquele assim, forço ou não forço, forço ou não forço. E o que a midwife fez? Ela para incentivar a Michelle, ela começou a falar, eu tô vendo a cabeça do bebê, ela é cabeluda. Só que eu pensei que fosse sacanagem mesmo, só para incentivar a Michelle a fazer mais força. Até que ela falou pra Michelle colocar a mão e a Michelle sentiu a cabeça do bebê. Era muito próximo, quando eu botei a mão assim eu sentia a cabeça do bebê, foi muito impressionante. E aí eu falei pra Michelle pra ela continuar fazendo isso que ela estava fazendo, até que ela fez bastante força, eu acho que foi a maior força que ela tinha feito até o momento, e eu vi a cabeça da Maria indo e voltando assim. Quando eu vi, eu fiquei muito impressionado e falei pra Michelle, eu acabei de ver o bebê, ela saiu e voltou. Se você fizer mais força agora, ela vai conseguir nascer. E foi aí que eu fiz a maior força da minha vida e a Maria nasceu. O parto todo foram 16 horas, começou às 3 horas da manhã e acabou às 6 horas da tarde. A gente ficou em casa das 3 da manhã até as 10, a gente chegou no hospital às 11 horas mais ou menos, e das 11 até as 6 foi trabalho de parto dentro do hospital. Outra coisa que me ajudou bastante foi a música. O Diogo colocou uma playlist bem legal, com umas músicas assim, Beethoven, música clássica. Aquilo fez toda a diferença pra mim. Me ajudou muito também, ele tá do meu lado o tempo todo, calmo, me falando o que as midwives estavam falando também. Eu olhando ele ali do meu lado, me incentivando o tempo todo, me dando água, porque a boca fica muito seca. Todas essas coisas me ajudaram bastante. Eu não tomei a epidural, a anestesia, e as pessoas me perguntam como você conseguiu. Eu não sei realmente explicar como eu consegui. Eu acho que cada um é de um jeito pra sentir dor. Mas eu fiquei esperando o momento que eu ia pedir, na verdade, anestesia, só que quando eu vi, eu já estava com 10 centímetros de dilatação, o bebê já estava saindo e eu vi que eu não ia precisar, então meu parto foi só no gás mesmo, que eu fiquei bastante satisfeita, foi o máximo natural que eu consegui que a Maria nascesse, a gente ficou bastante feliz com isso. Então, aqui na Austrália eles tentam intervir o mínimo possível e as midwives fazem um trabalho muito bom, que elas sempre estão incentivando você, falando que ela consegue fazer, que ela está indo muito bem. Então é essencial o trabalho delas e acho que sem o midwife a gente não teria conseguido, sem nenhuma anestesia, sem nenhuma intervenção. A gente queria agradecer a todas as mensagens, todo o apoio que a gente recebeu. A Michelle ficou muito mais tranquila com todo o suporte que a gente teve de todos os amigos e acho que esse suporte que fez ela conseguir ter um parto normal, sem anestesia e tudo bem. Então obrigado aí, galera. Essa é a Maria. Hoje ela faz 7 dias, uma semana de vida. E a gente está muito emocionado e muito feliz. Obrigada, pessoal. Foi muito bom compartilhar isso tudo com vocês. Até o próximo.